fazer a explanação da tarde. Não, eu já tiro aqui. Uma boa tarde a todos. Né? Se tiver alguém pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida, só procurar a recepção, procurar a gente ali para conversar. Como o Ansete falou, meu nome é Jean, sou trabalhador aqui da casa. E para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa tarde de hoje para a gente conversar um pouquinho, refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos do Cristo, trazendo um pouquinho daquilo que a gente estuda no nosso dia a dia e que nos ajuda, de certa forma, a conduzir a nossa vida. A gente sabe que todos nós passamos por obstáculos, por isso o tema da tarde de hoje, Bem-aventurados os aflitos, é um tema muito importante, é um tema muito visto nas casas espíritas e a gente precisa ter um certo cuidado quando a gente vai abordar um tema como esse. Porque é um tema que vai falar da dor, vai falar do sofrimento. E o Espiritismo ele não tem intenção alguma de banalizar a dor ou de minorizar o sofrimento, mas sim consolar, acolher, libertar de certa forma de algumas verdades que a gente tinha como verdade, mas que às vezes em contato com a doutrina espírita a gente vai ver que a gente estava um pouquinho equivocado quanto a isso. E um dos equívocos que a gente comete é quando a gente pensa, imagina, e isso é uma cultura do mundo, de que a nossa vida ela se inicia no berço e termina no túmulo. Então a gente tem essa ideia muito enraizada ainda conosco de que a nossa vida se resume a essa existência corporal. E o Espiritismo, diferente de algumas outras doutrinas, ele vem nos mostrar totalmente o contrário, de que nós somos espíritos, de certa forma, até milenares, seculares, não podemos afirmar, mas que já vivemos muitas e muitas vezes, talvez aqui nesse planeta, talvez em outros mundos, mas que nós não somos espíritos recém-saídos das mãos do Criador. Então é muito importante, quando eu falo que é um tema muito delicado, é justamente por causa disso. Quando a gente vem a uma casa espírita, quando a gente vem a um templo, a algum local, seja uma igreja católica, seja na Umbanda, um terreiro, a gente vai ali buscar alguma coisa. A gente já não se contenta, talvez, com aquilo que o mundo nos oferece e a gente quer buscar algo que vai um pouquinho além. E quando a gente chega, às vezes, com uma aflição e a gente simplesmente pega essa expressão, bem-aventurados os aflitos, ao pé da letra, pode ser que a gente se frustre um pouco e talvez não retorne mais àquele local. Porque se nós formos avaliar essa expressão, bem-aventurados os aflitos, consultando o dicionário, nós vamos ver que bem-aventurado é aquele que é feliz, ditoso. E aflitos, todos nós sabemos que são pessoas que passam, de certa forma, por alguma aflição, por algum momento tumultuado, por uma dor moral, por uma dor física, por um tormento, por uma preocupação, por uma agonia, por uma mágoa. Então, todos nós, de certa forma, podemos nos considerar aflitos aqui na Terra. Não sei se vocês concordam comigo, mas todos nós, até aquele serzinho mais novinho, talvez já se decepcionou alguma vez, as crianças se decepcionam, se frustram, e conforme a gente vai avançando na nossa vida, parece que as preocupações aumentam, as frustrações aumentam, as decepções aumentam, as perdas vêm também nos acometer, e a gente se sente um pouco perdido. E é nesse momento, talvez, que a gente vai procurar uma casa espírita para buscar respostas a essas dúvidas que às vezes nos acompanham por uma vida inteira. Então, Kardec ele é muito feliz e genial quando ele vai nos propor o tema Bem-aventurados os aflitos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas também Humberto de Campos, quando ele vai, é um espírito, né, vai através de Chico Xavier psicografar o livro Boa Nova, ele nos traz alguns detalhes de como foi dito, em que cenário, em que contexto Jesus vem à humanidade falar sobre
as bem-aventuranças, trazer as bem-aventuranças. Então imaginemos nós que você seja um mestre, um professor, e que você é direcionado a uma cidade. Só que nessa cidade há algo muito peculiar. Nessa cidade, todas as pessoas lá passam fome. Todas as pessoas convivem com essa dor. Só que você, como um professor, como um mestre, você vive ali na sua vida com muita abastança, você não passa fome, você está sempre de barriga cheia. E ao chegar nessa cidade, as pessoas vão lhe questionar: com que moral você pode falar de fome para nós se estás com a barriga cheia? Como que você pode se dirigir a nós e ainda querer nos ensinar a compartilhar o pouco que temos, estando com a barriga cheia, não passando por essas misérias? Então a gente vai entender que é por isso que Jesus encarna na Terra com essa proposta de nos mostrar e nos ensinar o que é viver aqui na Terra. No Livro dos Espíritos, na quarta parte do livro, que vai falar das leis morais, Allan Kardec faz uma pergunta muito brilhante e os espíritos respondem de uma maneira curta, grossa, mas muito profunda, em que Kardec vai questionar: qual o tipo mais perfeito que a humanidade pode seguir, pode se basear como guia e modelo? E os espíritos vão dizer: vede Jesus. Simplesmente duas palavras para dizer que o guia e o modelo da humanidade é Jesus Cristo. E quando a gente fala em Jesus Cristo, a gente pode se lembrar de duas promessas que o Mestre fez para nós. Uma delas, que ele diz, que ele promete, João registra no seu Evangelho, que vai dizer que se nós o amássemos e se nós observássemos os seus mandamentos, ele iria rogar ao Pai e o Pai enviaria um outro Consolador, para que ficasse conosco para sempre. Então bendita é essa doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, e que na tarde de hoje nós temos a oportunidade de refletir em torno dessas mensagens, graças a esses Espíritos, graças ao Mestre Jesus, que se imbuiu dessa missão de consolar a humanidade no momento em que ela mais precisa. Outra promessa, como eu já falei, que o Cristo nos deixa, é que bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Então o Mestre nos fala que, passando pelas aflições da vida, nós seremos consolados. Então, como eu falei, Jesus encarna na Terra, escolhe ali uma mãe muito simples, um pai muito simples, um carpinteiro, pessoas sem nenhuma vaidade, com pouca talvez inteligência, mas com um coração muito sereno, muito brando, capaz de receber aquele espírito puro, que é considerado Jesus. Como nós sabemos, na escala espírita há 3 ordens. A terceira dos espíritos imperfeitos, que Kardec classifica como sendo nós que habitamos esse planeta Terra. A segunda ordem dos espíritos bons e a primeira ordem dos espíritos puros. Aqueles que não carregam mais nenhuma imperfeição, mais nenhum vício e nenhuma vicissitude. Então Jesus encarna na Terra e aos 30 anos de idade, aproximadamente, ele resolve sair desse anonimato. Então ele sai do anonimato e sai de Jericó para Jerusalém a fim de implantar o reino de Deus. Essa missão que ele vem nos trazer. Então, passando por Jerusalém, ele resolve descansar à porta de um dos templos. E sentado lá, como um peregrino que passava por aquela cidade, ele é avistado por um grupo de sacerdotes. Entre esses sacerdotes está a figura de Hanã, um fariseu, um doutor da lei, que percebe a presença do Mestre Jesus e algo lhe tira da zona de conforto. Pois Jesus não era apenas um peregrino. Jesus carregava uma lucidez no olhar, um olhar profundo, tinha uma originalidade. Então não era um ser qualquer. Mas para Hanã era apenas um peregrino que passava pelaquela cidade.
Então Hanã se aproxima de Jesus e lhe pergunta: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus, com muita doçura, com muita brandura no coração, ele vai dizer que passava por Jerusalém a fim de fundar o reino de Deus. E Hanã lhe questiona: reino de Deus? O que vem a ser isso? E Jesus calmamente lhe responde que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E o diálogo vai se seguir. Para quem quiser se aprofundar, esse diálogo está na obra Boa Nova, de Humberto de Campos. E Hanã, muito intrigado, vai dizer: mas uma obra divina em tuas mãos? Ele olhava para Jesus, um homem, cabelo comprido, pés descalços. Para Hanã era apenas um peregrino. Só que Hanã estava diante do maior homem que talvez já passou aqui na Terra. Que talvez não, que nós temos certeza que já passou aqui na Terra. Pois, como eu falei, é um espírito puro com uma missão divina. E Hanã continua aquele diálogo perguntando: mas quem são os companheiros? Quem vai te ajudar nesse empreendimento que você diz que vem fazer aqui? Então Jesus diz que os companheiros dele irão chegar de todos os lugares. E ali a gente pode perceber a mensagem do Cristo nos dizendo que dificilmente um coração orgulhoso, um intelectual vaidoso, vai conseguir entender qual é a mensagem de Jesus. E isso serve muito para a nossa reflexão, porque às vezes nós nos distanciamos da palavra do Cristo, porque nós ainda carregamos um pouco de orgulho, achamos que aquelas coisas que estão colocadas no Evangelho são coisas que ficaram para trás. Nós é que sabemos das coisas, nós é que somos dotados de toda essa inteligência. Então Hanã ali é a prova de que o intelectual com coração endurecido jamais conseguirá entender as palavras do Mestre Jesus. Assim como o egoísta também jamais conseguirá entender o que o Cristo realmente veio fazer aqui e o que o Cristo realmente quis dizer com bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E o diálogo com Hanã e o Cristo, ele prossegue. Então Cristo vai dizer assim: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Aquele ponto Hanã já estava muito impressionado, pois aquelas respostas eram muito inteligentes. Então ele já viu que ali não se tratava de um judeu qualquer, um galileu qualquer. E Hanã continua perguntando ao mestre: você conhece Atenas ou Roma? E o Cristo responde: eu conheço o amor e a verdade. E eu sei qual é a vontade do Pai. Então no dia seguinte Jesus prossegue, Hanã muito embravecido, e Hanã, mais para frente nós vamos ver na história que Hanã foi um dos juízes inclementes na causa do Mestre Jesus. Então Cristo chega à cidade de Cafarnaum e lá ele consegue encontrar pessoas dispostas, com um coração mais humilde, pessoas com uma brandura e que de fato irão acolher a mensagem que o Mestre trazia. E o Mestre vai se fazer daquelas pessoas simples, pescadores, agricultores, pessoas destituídas de toda a malícia, de todo o orgulho, mas que carregavam de certa forma imperfeições e vícios. Então o Mestre vai ter com Simão, vai ter com André, com Levi, vai rebanhar aqueles que seriam os seus auxiliares na divulgação da Boa Nova, e assim ele vai conseguir de fato a construção do reino de Deus, que é um reino que cada um de nós acaba construindo dentro de si próprio, em que nós vamos aprender que não basta que a gente venha à casa espírita e ache que a mensagem é para quem ficou em casa, mas sim a mensagem primeiramente é para nós. Nós viemos até aqui, nós buscamos, então é um dever nosso
procurar construir o reino de Deus dentro de cada um de nós. E a gente sabe que não é uma tarefa muito fácil, pois a gente vive num planeta de provas e expiações, um mundo muito difícil, cheio de prazeres, cheio de vícios, cheio de vicissitudes, mas que o Cristo, com essa linda mensagem, ele vem nos dizer que é possível. E além disso, ele vem nos dizer como que é viver aqui neste planeta. Vem nos dizer também que no mundo nós teremos aflições, pois ele, um espírito muito bom, que nada fez de mal, acabou tendo o fim que nós conhecemos. Então Cristo segue com as suas peregrinações pela Galiléia, por Cafarnaum, pelas aldeias, e ele vai, numa tarde, subir a um dos montes e pregar as bem-aventuranças. E a gente vai perceber que aqueles que ali estavam em torno daquele monte procuravam pelo Cristo, pois eles já não conseguiam mais encontrar respostas para as suas aflições. Eram homens maltrapilhos, eram enfermos, pessoas cobertas em lepras, eram pessoas que não caminhavam, eram paralíticos, eram cegos. Então eram todas aquelas pessoas que representam os aflitos da humanidade. E eram aqueles que se juntavam ali numa turba muito ansiosa, procurando pelas palavras do Cristo, pois eles tinham a ideia de que somente o Cristo poderia libertá-los daquelas aflições. E realmente, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, por isso que nós, até hoje, passado todos esses séculos, nós ainda aqui estamos falando sobre aquilo que ele falou há quase 2000 anos atrás. E aquela turba ansiosa se colocava ao redor daquele monte, procurando ouvir o que o Cristo tinha a dizer. E o Mestre começa a falar sobre as bem-aventuranças. A gente sabe que as confusões políticas em torno de Jesus eram muito grandes. Então Jesus, pouco tempo depois, vai ser acusado de algo que ele não fez, mas e que um dos acusadores dele venha a ser Judas, e a gente tem aquela impressão de que Judas foi o causador de tudo aquilo, mas Judas era apenas uma marionete na mão de Caifás, que era um daqueles membros do Sinédrio que vieram fazer as acusações a Jesus. E o que Judas precisava fazer para que Jesus fosse preso, ele acabou fazendo, sendo manipulado por aqueles que queriam ver o Mestre distante daquela turba. E o que Judas precisava? Era simplesmente dizer sim às acusações que Jesus receberia. Então, Caifás aproveita-se de Judas para dizer que bastava ele dizer sim a todas as questões, a todos os questionamentos, que o Mestre seria preso, seria feita uma revolução contra os romanos, o Mestre seria solto e Judas poderia assim sentar-se ao lado do Mestre, pois ele seria tido como rei dos judeus. Então era um plano que a gente viu que no final não deu certo e que Judas foi totalmente enganado por Caifás. E Judas, diante do Sinédrio, começa a dizer sim para todos os questionamentos que eram feitos. Entre eles estavam o questionamento de que é verdade que o seu mestre está tramando um plano contra os romanos? E Judas diz, sim, é verdade. É verdade que o seu mestre é contra a cobrança dos impostos? Sim, é verdade. Prende-se Jesus. Jesus é preso e levado a Pôncio Pilatos. Diante de Pôncio Pilatos olha para aquele homem bom e diz, esse homem não fez nada, esse homem é bom. De que o acusam dessa forma, se esse homem sozinho, lógico que não conseguiria destruir a aristocracia romana. Então, diante daquela cena, Pilatos, sem saber o que fazer, convoca ali os patrícios mais importantes que estavam na cidade naquela época, entre eles o senador Públio Lentulus, que a gente dentro do Espiritismo vai vir a conhecer depois como Emmanuel, o Espírito benfeitor,
que conduziu toda a lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, interrogando aqueles intelectuais, aqueles homens da época. Ele pergunta: o que faremos com esse judeu que é acusado por esse povo? E aquele povo estava muito embravecido, pois queria ver o Jesus crucificado e morto. Mas Pilatos não via aquilo naquele homem. E o senador Publio Lentulus, conforme está no livro Há 2000 anos, vai dizer que em presença de Jesus, quando Jesus cuida da sua filhinha e a cura da lepra, ele dizia que aquele homem era um homem muito justo e que aquelas acusações eram falsas, mas o povo queria. Aquelas mesmas pessoas que andavam atrás de Jesus queriam também a sua crucificação. Era como se fosse uma obsessão coletiva que está presente até os dias de hoje. Basta às vezes a gente olhar para as redes sociais e ver quanto ódio, quanta coisa ruim que às vezes é destilado ali. Basta a gente ver agora nessa época de eleições, onde se você não concorda comigo, eu te odeio. Às vezes pessoas da mesma família brigando por causa do candidato A ou do candidato B, pessoas às ruas gritando, fervorosas, com um pouco de sede de vingança, com ódio no coração. Então essa mesma obsessão coletiva presente nos dias de hoje estava presente naquele dia em que Jesus foi preso. Então, o senador Publio Lentulus tem uma ideia de que, como Jesus era um judeu, nada mais nobre do que enviar Jesus para o Antipas, Herodes o Antipas, pois ele era o rei dos judeus. Então, envia-se Jesus para Herodes. Na presença de Herodes, um homem um pouco mau, vamos dizer assim, imagina que, estão todos com dó deste galileu, desse judeu. Deixa para nós aqui que nós vamos dar a lição que ele merece. Então coloca-se um manto vermelho em Jesus, pois ele era dito rei dos judeus. Coloca-se uma coroa de espinhos na sua cabeça. Coloca-se uma cana de açúcar. Damos umas bofetadas em Jesus e envia de novo para Pilatos. Ridicularizado. Com muita ironia, sofreu ali a maior humilhação que um ser humano talvez pudesse sofrer. E às vezes a gente se pergunta, será que nós em algum momento passamos por alguma humilhação tão grande quanto o Mestre passou? E calado, Jesus permaneceu, aceitando tudo aquilo que era imposto para ele, de forma muito cruel e de forma muito rude. Devolve para Pilatos. Pilatos, sem saber ainda o que fazer, pois achou que o Antipas resolveria, e Pilatos não queria se indispor com o povo daquela época. Então Políbio, que era um dos ajudantes de ordem do governador, ele vem até o local onde estavam aqueles patrícios e ele diz: governador, a multidão está empolvorosa. Eles querem ver a crucificação de Jesus. Só que Pilatos, no seu íntimo, sabia que Jesus não tinha culpa de tudo aquilo que estavam lhe acusando. Então vem a ideia de que vamos dar umas chicotadas nele em praça pública, que a multidão vai se acalmar. Então a gente pode libertar Jesus. Coloca Jesus em praça pública para lhe dar as chicotadas, e a história nos conta que era um chicote, na ponta do chicote havia um pedacinho de couro, e junto desse pedacinho de couro, alguns pedacinhos de ferro, como se fossem ganchinhos, em que cada chicotada batia e rasgava, batia e rasgava. E o Mestre foi mais uma vez ridicularizado. Então a gente se pergunta, talvez alguns de nós, como eu falei no início, que já vivemos há milhares de anos, será que nós não fizemos parte, talvez, dessa manifestação? Sim ou não?
Volta Jesus para o gabinete, volta Jesus para dentro do palácio, e a multidão não havia se acalmado. A multidão queria mais. Então Políbio tem a grande ideia de que, como era Páscoa, um preso precisava ser libertado. Então era uma ideia fantástica. Bastava colocar Jesus e este preso, e o povo iria escolher. E havia preso neste momento Barrabás. E o povo odiava o Barrabás. Então coloca Jesus e coloca o Barrabás. E manda-se o povo escolher. Certeza de que iriam libertar Jesus, pois Barrabás era um ladrão, era um homem mau. E o povo escolhe a crucificação do Mestre. E em conversa com Políbio, esse ajudante de ordem do governador, Políbio dizia que o Mestre em nenhum momento agia com ódio, agia com raiva, simplesmente aceitava os desígnios do Pai. Pois ele tinha uma missão de ensinar para todos nós o que é o sacrifício. O que é viver aqui na terra e nos dizer que no mundo nós teremos aflições. Em que Políbio chega a dizer que o Mestre revela que se ele tivesse vontade, por ele se tratar de um Cristo, ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria uma legião de anjos que poderiam pulverizar Jerusalém. Pois, afinal de contas, ele era um Cristo. Ele é o governador deste planeta. Mas ele disse que não era esta a vontade do Pai, mas sim de que ele se entregasse aos judeus para nos dar como exemplo de que viver na terra não é fácil. E aquele era um sacrifício de um espírito puro. E às vezes a gente pode se perguntar, será que nós já passamos por algo tão humilhante assim? Será que o nosso sacrifício hoje não se torna um pouco mais simples? Às vezes é tratar com paciência aquelas pessoas que nos tratam mal. Ou às vezes é entender aquele filho ou aquela filha que não pensa da forma como nós gostaríamos. Às vezes é alguém numa recepção que não nos tratou como a gente gostaria e que a gente já sai dali achando que sofreu a maior das injustiças. Será que o nosso sacrifício hoje é não beber, não fumar, não se entregar aos prazeres da vida? Em comparação ao sacrifício de um espírito puro, nós podemos dizer, de certa forma, que esse é um sacrifício bem pequeno, bem menor. É às vezes aceitar quando uma dor bate à nossa porta, ou uma doença, um diagnóstico que a gente óbvio que não gostaria, mas que às vezes se faz necessário, porque às vezes é somente a dor que consegue nos colocar no caminho correto. E quando a gente sofre, quando a gente passa por essas aflições, é um alerta de que em algum momento na nossa existência, como espíritos imperfeitos, a gente fez o mal. Então Jesus vem a ser crucificado e mesmo na cruz, ele pede ao Pai que nos perdoasse, pois nós não sabíamos o que nós fazíamos. 1824 anos depois, com o advento da doutrina espírita, Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu falei no início, vai falar sobre os bem-aventurados os aflitos. Só que Kardec traz alguns termos mais apropriados para o momento em que nós vivemos. Ele vai falar sobre justiça das aflições, como ele também vai dizer que as aflições que nós sofremos hoje são de duas espécies. Ou elas têm uma causa na vida atual, que nós nos encontramos, ou elas têm uma causa em vidas passadas. E, de fato, é muito confortável para a nossa razão aceitar essas duas espécies de causas de aflições. Não sei se vocês concordam comigo, mas, tirando o Espiritismo, eu desconheço qualquer outra ciência, qualquer outra religião, qualquer outra doutrina que consiga falar tão bem de um tema tão delicado como esse. Como que você vai falar, às vezes, para uma criança
que sequer conseguiu saber o que é andar, o que é enxergar, que ela está sofrendo aquilo ali e que ela tem que passar por aquilo ali com a felicidade no rosto. Então o Espiritismo, com uma forma muito sutil, ele vem falar sobre essas anomalias terrestres que aquele povo lá atrás não entendia e que o mestre precisou falar de uma maneira mais categórica, mais sutil, para que aquele povo pudesse receber aquelas expressões, aquelas bem-aventuranças de uma maneira mais tranquila. Então Kardec vem colocar o quê? Quando ele diz justiça das aflições, é que Deus, sendo justo e bom, tudo aquilo que ele propõe para nós é justo e bom. E partindo do princípio de causalidade, de que todo efeito vem de uma causa anterior, nós podemos dizer que essa causa ou ela está na vida que nós estamos vivendo ou em outras vidas que nós já passamos. Basta a gente analisar as nossas tendências, basta a gente analisar os nossos pensamentos, basta a gente fazer uma análise completa da vida que nós levamos para a gente procurar entender o porquê que ainda nós sofremos. Só que nós procuramos o quê? Transferir a responsabilidade, colocando a responsabilidade na sorte, dizendo que Deus não nos ama, será que Deus existe? Há pouco tempo, nós passamos por uma aflição dentro da família, em que a esposa do meu cunhado, com seus 35 anos, veio a falecer, deixando, por assim dizer, entre aspas, uma filha de 3 anos. E a gente, mesmo sendo espírita, às vezes a gente se pergunta, onde está Deus neste momento? Onde que está Deus no momento em que parece que a gente mais precisa dele? E a gente vem questionar a existência de Deus. Mas a gente deveria talvez questionar o porquê que nós ainda sofremos. Não porquê de tanto sofrimento, mas porquê que ainda sofremos. Porque somos espíritos que carregamos vicissitudes, carregamos vícios, não sabemos dizer não às vezes para o álcool, para a fofoca, para a maledicência, para o tabagismo, para drogas, para as sensualidades da vida. Nós simplesmente achamos que a vida começa no berço e termina no túmulo. Mas Jesus vem nos falar o quê? Da vida futura. E é assim que Kardec estrutura o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele coloca no capítulo 5 essa bem-aventurança que nós estamos conversando na tarde de hoje. Só que anterior a esse capítulo 5, vem outros 4 capítulos que nos dão sustentáculo, que nos dão uma base para que nós entendamos esse capítulo. Então ele vai falar da vida futura, dizer que a vida futura é o dogma central do ensinamento do Cristo. Então, se nós não tivermos esse olhar para a vida futura, se nós não acreditarmos que somos espíritos imortais e que viveremos depois da morte do corpo, fica difícil entender bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E o capítulo 5 ele vai iniciar a injustiça das aflições, Kardec nos dizendo que as compensações que o Cristo promete aos aflitos somente se dará na vida futura. E a gente insiste em abrir o Evangelho por acaso. Então a gente perde todo esse embasamento teórico que vem antes, que vem nos falar também sobre o ponto de vista de que se a gente olhar a Terra simplesmente com os olhos da matéria, vai ficar difícil entender por que na Terra há tantas anomalias. A gente simplesmente se acha às vezes injustiçado, porque eu não tenho o que eu gostaria de ter, porque eu não tenho a vida que eu gostaria, porque o vizinho tem uma vida melhor que a minha. E a gente coloca isso tudo na conta de Deus e na conta, às vezes, daqueles familiares que estão junto de nós para nos ajudar, para nos impulsionar a entender o que é viver aqui nesse planeta. Então, que a gente possa ter um olhar mais criterioso para a nossa vida atual e entender que, às vezes, a maior parte das aflições que nós sofremos é devido à maneira como nós conduzimos a nossa vida.
Basta que às vezes a gente seja um pouquinho mais disciplinado, que a gente pode evitar um monte de coisas ruins que acontecem às vezes na vida. Um exemplo muito prático é, às vezes nós precisamos ir para o trabalho. Se eu pego às 8 horas da manhã, às vezes é 7h30, eu estou acordando muito atrasado, aí na hora de sair eu não acho a minha carteira, não acho a bolsa, não acho a chave do carro. Então aquele dia já começa muito atropelado, alguém se atravessa no meu caminho, a gente já começa a xingar. Então ali a gente já começa a causar várias aflições que poderiam ser evitadas às vezes com uma simples atitude, de acordar um pouquinho mais cedo. Às vezes de silenciar quando um familiar fala algo que a gente não gosta, quando o filho, quando a filha não age de maneira como a gente gostaria, em vez de xingar e procurar punir, procurar esclarecer, procurar conversar através do diálogo. Quantos pais e quantas mães às vezes não sofrem no futuro aquilo que poderiam ter plantado no passado dos filhos? Basta que desde pequeno a gente pudesse ir podando aqueles vícios, aquelas más imperfeições, aqueles sentimentos ruins que às vezes os filhos apresentam e que a gente faz vista grossa, deixa passar. Ah, porque ele é assim, ele nasceu dessa forma. Só que a missão às vezes de pai e de mãe é de corrigir. Pai, mãe, avô, tio, tia. Às vezes a gente tem a oportunidade de corrigir e a gente não corrige. E quando eles já são maiores, quando a gente já está precisando, eles acabam virando as costas, porque aquele coração não teve nenhuma germinação do bem, nenhuma germinação do amor. Às vezes não é nem apresentado o Evangelho, às vezes não é apresentado os ensinamentos de Jesus Cristo. Então às vezes a gente vem a colher frutos que a gente plantou lá atrás. Então, para que nós entendamos, já chegando ao fim, o porquê de tanta dor e de tanto sofrimento no mundo, é porque às vezes nós não agimos da maneira correta, transgredimos as leis de Deus, as leis morais, e o Espiritismo, como a gente falou no início, é essa doutrina consoladora, libertadora, mas que nos ajuda e não simplesmente apaga aquilo que a gente fez, mas ela vem nos esclarecer e nos dizer que se a gente fez algo errado no passado, é primeiro preciso que a gente se arrependa, repare e às vezes expie. E a expiação, ela às vezes é um pouco dolorosa. Só que a gente precisa o quê? Acreditar em Jesus, acreditar em Deus, pegando esse exemplo de Jesus, que os Espíritos vão nos dizer que é o guia e o modelo da humanidade, e trazendo para o nosso dia a dia, para junto daquelas pessoas que a gente ama, principalmente dos nossos familiares, em que a gente às vezes procura se distanciar. Às vezes é muito fácil a gente vir à casa espírita, se dedicar aos trabalhos da casa, mas dentro de casa a gente às vezes não faz metade daquilo que a gente fala. Então o primeiro movimento é de que a gente ame aqueles que estão mais próximos da gente, para que a gente possa se reconciliar e no futuro não vir mais a ter que reencarnar no mundo de provas e no mundo de expiações, como é classificado o planeta Terra. Então que Jesus possa estar junto conosco nesse empreendimento, pois Ele está sempre de braços abertos para a gente, basta que a gente o procure, basta que a gente reflita e que a gente medite sobre tudo aquilo que a gente ouve na casa espírita, sobre aquilo que a gente vê nas obras fundamentais, que a gente possa retornar aos nossos lares com a certeza de que nós recebemos da espiritualidade amiga tudo aquilo que nós viemos aqui buscar. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, desculpe alguma coisa, e que a gente possa estar aqui na terça e no sábado, os próximos, para continuar o nosso trabalho. Muito obrigado.